Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás de uma ferramenta que, olha, todo mundo tem para combater o estresse: o nosso próprio corpo. Vamos descobrir juntos como o movimento, a atividade física, pode literalmente mudar a química do cérebro e nos deixar mais fortes para encarar as pressões do dia a dia. E para começar, uma pergunta que é central para nossa conversa. O que é aquele estresse crônico, sabe? Aquele que parece que não vai embora nunca? O que ele realmente faz com o nosso corpo, lá no nível biológico? A resposta, eu já adianto, vai muito além daquele sentimento de sobrecarga. É, na verdade, uma cascata de reações químicas e físicas que, silenciosamente, vai transformando a nossa saúde. E para a gente entender esse direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, vamos definir o que é estresse. Depois, investigar o papel de um hormônio-chave, o cortisol. Na sequência, a gente vê como o exercício funciona como um verdadeiro antídoto. Aí, comparamos pessoas ativas e sedentárias e, por fim, a gente amarra tudo falando do impacto geral disso na vida. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, né? Nossa primeira parte. O que é o estresse? Porque para saber como lutar contra ele, a gente precisa primeiro entender exatamente quem é o inimigo. A definição mais clássica, e que vale até hoje, vem desse pesquisador, o Hans Selye. Ele descreveu o estresse como uma resposta geral do corpo a, olha que interessante, qualquer demanda. O que isso quer dizer na prática? Que tanto um prazo super apertado no trabalho quanto uma notícia muito feliz podem ser tecnicamente estressores. É uma resposta biológica, a princípio neutra. E aqui está a grande virada de chave. Existe uma diferença brutal entre o estresse agudo, tipo aquela adrenalina antes de uma apresentação, que até ajuda a gente, e o estresse crônico. Esse, sim, é o verdadeiro vilão. É aquele que não desliga, que fica ali, dia após dia, e que acaba acionando um ciclo vicioso de aumento de cortisol, de inflamação no corpo todo. É ele que desregula o nosso organismo. E a importância disso é enorme. A própria Organização Mundial da Saúde chegou a classificar o estresse como a doença do século XX. Pensa no peso dessa afirmação. Isso mostra que a gente não está lidando com qualquer coisinha, né? É um problema de saúde global. E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, o papel do cortisol. Agora a gente vai botar uma lupa no principal indicador biológico do estresse, a substância que a gente pode medir no sangue para ver o impacto real disso tudo no corpo. Bom, o cortisol é famoso, né? É o tal hormônio do estresse. Em situações de perigo, de pressão, o nosso corpo solta ele em grandes quantidades. É parte daquela nossa resposta ancestral de luta ou fuga. Em doses pequenas, ele é vital. O problema é quando essa torneira fica aberta o tempo todo, cronicamente. Aí ele vira um problema. Para a gente entender essa conexão na prática, vamos dar uma olhada num estudo super interessante, feito em 2015 com policiais. Eles são, claro, um grupo ideal para se estudar estresse no trabalho. Os pesquisadores mediram duas coisas: o estresse que eles diziam sentir e os níveis de cortisol no sangue deles. E aí, compararam tudo com a população geral. E os resultados, como dá para ver aqui no gráfico, são chocantes. A barra da esquerda é o grupo de controle, a da direita, os policiais. É visível, né? Os níveis de cortisol dos policiais são muito mais altos. Isso estabelece uma ponte claríssima entre o sentimento e a biologia. O estresse da profissão se manifestava fisicamente, com um excesso de cortisol circulando no corpo deles. Mas o ponto crucial não é nem esse. O mais importante é que isso não era só um número abstrato num exame. Esses níveis de cortisol elevados estavam diretamente ligados a um risco 3 vezes maior de desenvolver síndrome metabólica, que é aquele conjunto de problemas que inclui resistência à insulina, obesidade e que pode levar ao diabetes tipo 2. Ou seja, o estresse estava literalmente adoecendo essas pessoas. Mas calma, existe uma solução. E é agora que a gente entra na terceira parte para ver como o exercício físico age como um antídoto poderoso. Uma estratégia que está ao alcance de todo mundo, sem precisar de remédio para gerenciar essa resposta biológica. Então, como é que funciona essa mágica? É pura engenharia biológica. E é linda. O exercício estimula a liberação de neurotransmissores como a endorfina e a serotonina. Eles são tipo os químicos da felicidade do nosso cérebro. Eles não só dão aquela sensação de bem-estar e relaxamento, como também ajudam a recalibrar, a reajustar ativamente a química do cérebro, permitindo que o corpo regule o próprio humor de um jeito natural. E o efeito disso a gente consegue medir. Uma grande revisão de estudos, uma meta-análise, mostrou que pessoas fisicamente ativas têm uma chance 20% menor de desenvolver sintomas ligados ao estresse e à ansiedade. É uma camada de proteção bem significativa. Vamos em frente. Agora, na nossa quarta parte, a gente vai ver como essa história toda se desenrola no mundo real.
Ativos contra sedentários, olhando para o impacto que o nosso trabalho tem no nosso nível de estresse. Olha que dado forte. O impacto vai muito além do indivíduo. Esse estudo de 2019 aponta para uma realidade econômica bem direta. Funcionários inativos custam 15% a mais em despesas médicas. A inatividade tem um preço, tanto para a saúde de cada um quanto para a sociedade como um todo. E agora a gente chega numa descoberta que, para mim, foi bem surpreendente. O estudo comparou trabalhadores de escritório, os chamados de colarinho branco, com trabalhadores que fazem serviços manuais. Para o pessoal do escritório, passar 3 ou mais horas por dia sentado fora do trabalho aumentou drasticamente o risco de estresse. Mas para os trabalhadores manuais, que já se movimentam o dia todo, esse mesmo tempo sentado no lazer não teve o mesmo impacto negativo. A conclusão aqui é muito poderosa. O sedentarismo é cumulativo. Se o dia já foi inteiro numa cadeira de escritório, o tempo que se passa no sofá à noite não é neutro. Ele funciona como um amplificador. Ele intensifica a resposta do corpo ao estresse. O contexto da rotina diária é absolutamente tudo. E isso tudo nos leva para a nossa última sessão. Vamos juntar todas as peças e falar do impacto na vida, na saúde mental e no nosso bem-estar de forma geral. O custo de não gerenciar o estresse crônico é bem alto. Ele se manifesta no corpo, com problemas digestivos, dores, distúrbios do sono e também na mente, como depressão e ansiedade. E claro, isso afeta diretamente nossa produtividade e nossa qualidade de vida. E em contraste direto, olha só o outro lado da moeda. Os benefícios da atividade física são um espelho positivo de tudo isso. Melhora o humor, o sono, aumenta a autoestima, reduz a tensão e, o que é crucial, melhora a nossa capacidade de lidar com os problemas que, lá na origem, causaram o estresse. No fim das contas, a conclusão que surge dessa análise toda é uma só, e ela é bem clara. A ligação entre um estilo de vida parado, altos níveis de estresse e problemas de saúde não é só uma percepção, um sentimento. É uma realidade biológica, que a gente pode medir nos nossos hormônios e ver os efeitos na nossa saúde. Isso nos deixa com uma pergunta final mais para a gente refletir. Sabendo que o movimento é quase um tipo de medicamento para o estresse, como é que a gente pode, de um jeito prático, realista, integrar mais movimento nas nossas rotinas, principalmente naquelas que nos prendem numa cadeira? Encontrar essa resposta pode ser a chave para o nosso bem-estar a longo prazo.